Ouviremos agora o representante do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, MORHAN, senhor Francisco Faustino. Bom dia a todas as pessoas. Gostaria de iniciar falando que o MORHAN reconhece os grandes avanços no governo Lula nas mais variadas áreas e na saúde, sob a coordenação da doutora Nízia Trindade e sua inquestionável competência. E como bem disse a doutora Nízia em uma entrevista, as urgências na saúde são imensas. E parafraseando a mesma, eu digo, as urgências na hanseníase são imensas. O governo do nosso queridíssimo Lula, e para nós do MORHAN é como se fosse uma família, só nós podemos reclamar, só nós podemos criticar, não aceitamos que ninguém o faça. A prova disso foi o nosso levante em defesa da ministra Nízia aos ataques dos misóginos, machistas, fascistas. Sabemos que a mesma não precisava de nossa defesa. Ela sabe melhor que ninguém como se defender. Mas a nossa história de parceria, carinho e respeito com ela não vem deste momento, mas sim de muitos anos lá atrás. Fizemos isso sem medo dos julgamentos, fizemos com a coragem que nos é peculiar. E tenho que lamentar que não vimos muitos fazer esse gesto, tão necessário em meio aos resquícios de tanto ódio disseminado em nosso país, inclusive dos perfis de pessoas ligadas ao próprio Ministério da Saúde. E é por ter esse diálogo aberto e parceiro que vou questionar algumas coisas. Os avanços alardeados na hanseníase não têm chegado às pessoas afetadas pela doença. Não tem alcançado muita gente. E peço que quem faz um bom trabalho não tome para si, não estou falando de ninguém especificamente. Entenda que por mais excelente que o seu trabalho seja, não consegue alcançar a toda a população brasileira. Muitas vezes não consegue alcançar nem a todos os municípios que você reside e trabalha. Vou elencar algumas questões bem delicadas. Temos falta de conhecimento sobre a doença, por mais que haja treinamentos. Há uma simplificação da patologia advinda do Ministério da Saúde há décadas. A gente está falando de uma doença complexa e o que a gente escuta é que é muito fácil de diagnosticar, muito fácil de tratar, muito fácil de curar. E essa realidade não chega às pessoas afetadas. A prevenção das incapacidades é precária, reabilitação é inexistente nesse país, a atenção à saúde mental das pessoas afetadas inexistente, há denúncias de falta de medicamentos, inclusive indicados pelo PCDT da hanseníase. Falta de intervenção do Ministério da Saúde, mesmo conhecendo os problemas existentes nos estados e municípios. Salvaguarda a intervenção do Ministério da Saúde na minha cidade, que está dando resultado, viu, doutora Sandra? Vamos colocar uma sala de coleta lá para tirar do laboratório, mas vamos colocar uma sala de coleta. Preconceito, a abordagem do estigma, preconceito e discriminação focada em culpar a pessoa afetada. Baixíssimo controle de comunicantes, testes rápidos com sérios problemas de entendimento e aceitação na rede básica de saúde, inclusive em alguns lugares prestes a vencer. Então, não se trata apenas de conhecer, entender e acolher, é bem mais que isso. E precisamos, urgentemente, bem mais que isso. As políticas públicas para a doença de Hansen têm que ser efetivas e eficazes. Chega de descaso, negligência e invisibilização das pessoas. Estamos aqui diante de vocês, temos necessidades urgentes e que precisam ser supridas. O Janeiro Roxo engoliu a história e as dores das pessoas afetadas pela hanseníase. E falo isso porque nós tínhamos um dia mundial de homenagem às pessoas afetadas pela hanseníase. Era um dia que reconhecia nossas dores e horrores enfrentados com essa doença. Depois, pensaram em fazer uma semana de campanha, porque um dia era pouco para se trabalhar com a hanseníase. E em uma semana, se tratando da imensidão deste país, não faziam muita coisa. Depois falaram que era pouco uma semana e pediram um mês. E continuou sem fazer muita coisa pela hanseníase.
e ainda culpam as férias escolares e outras coisas. Na verdade, transformaram um dia tão significativo para as pessoas afetadas em uma campanha da doença. E mesmo assim, em um mês, vemos ações esporádicas e pontuais. Muitas vezes feitas por quem de verdade gosta de trabalhar com rancenias, que na ausência do poder público fazem acontecer algumas ações. Lamentável ver que até em nosso dia somos negligenciados, colocados à margem. E eu quero dizer, sabe, doutora Sandra, que esse evento também cometeu uma falha. Convidou várias pessoas afetadas, mas não ofertou a elas uma mesa de debate, para que pudéssemos, em nosso momento, falar do que nos incomoda e machuca. Por isso é importante sentar com o movimento social para construir. Não somos os inimigos. Eles estão bem próximos e são ferozes. Nós só queremos o mesmo que vocês. Controlar rancenias e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Tenho certeza que isso é que todos nessa sala querem. Mas não podemos obter resultados diferentes cometendo os mesmos erros. Contem sempre conosco. O Mohan é o maior parceiro do governo Lula e do Ministério da Saúde. Não só no tocante à hanseníase, mas em todas as pautas que esse governo defende. Porque é neste governo que depositamos nossa esperança de dias melhores e com qualidade de vida. Muitíssimo obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, substituta do Ministério da Saúde, Angélica Espinosa Barbosa Miranda, entrega ao senhor Francisco Faustino, representante da Mohan, placa de homenagem, com o seguinte dizer: a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde homenageia o movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase, Mohan, pelos esforços empreendidos para a aprovação da Lei nº 14.736, de 24 de novembro de 2023, que modifica o valor da pensão especial concedida às pessoas com hanseníase submetidas compulsoriamente a isolamento ou a internação e estende o benefício aos seus filhos. Brasília, 23 de janeiro de 2024. Faustino, que na verdade é muito mais que isso, né? São os mais de 40 anos de trabalho do Mohan, isso pelas pessoas que vivem com hanseníase. Então, a gente agradece muito essa parceria, um agradecimento em nome do Ministério da Saúde, do governo Lula, isso de todo o trabalho que o Mohan tem feito durante todos esses anos. Eu só tenho que agradecer, e até fala brincando, né, a humorista Vi Álvares chamou Lula de painho, né? Então, assim, ser homenageado, né, ter o nosso movimento social ser homenageado no governo de painho, é muito prazeroso para a gente, né? Esse reconhecimento pelas nossas lutas, uma luta de 42 anos, uma luta de muito sofrimento, às vezes até de incompreensão, mas que também de muita vitória, né? Se não fosse esse movimento tão grandioso no Brasil, essas pautas de preconceito, discriminação e estigmas, elas não estavam tão evidentes e tão trabalhadas, tanto a nível nacional quanto internacional. Então, a gente agradece, porque um reconhecimento dentro do governo federal, dentro do governo de painho, é maravilhoso.